Então, gente, eu faço um desafio para alguém aí começar a orar. Nosso tema de hoje tá bem explícito aí na nossa tela, então já vamos dar início aí, que é o tema principal. Alguém se disponibiliza aí a dar início a uma oração? Não precisa ser muito breve, não, tá? Não precisa ser muito longa, não. Passar 4 horas orando, galera. Eu topo. Então alguém dá início aí a oração, hein? Vai, Grazi. Ela falou eu topo. Não? Então vai, Gabi. Tu disse que topa, hein? Dá início à oração. Amém, pessoal. Vamos fechar os olhos. Senhor, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer pelo nosso dia, Senhor. Alguns mais cansativos, outros não, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, nós sobrevivemos, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar aprendendo, Senhor, mais e mais da tua palavra, Senhor, nessas segundas-feiras, Pai. E abre o nosso entendimento, Senhor, para realmente entender o que quer dizer a tua palavra, o que essa aula quer nos ensinar nessa noite, Pai. Nós já te agradecemos pelos futuros ensinamentos também. Amém. E queremos pedir a bênção, Senhor, para essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Como vocês estão aí com essa onda do frio? Eu tô com calor. Em casa tá quente. Tem pessoas que estão sentindo calor no meu trabalho. Mesclagem de pessoas que estavam com frio e pessoas que estavam com calor. Isso daí é bem anormal mesmo. Aqui a gente tá tomando café. Mentira, só tu. Enfim. Gente, é o seguinte. Como todos vocês já... Oi, Wanda, tudo bem? Tá com frio, Wanda? Eu tô só me resguardando aqui do frio. Não estou com frio. É isso aí. Então, gente, a nossa aula, como todos vocês estão vendo, tá dando para todo mundo enxergar o tema da aula aí, os slides, tá? Eu acredito que tá pequeno, né? Mas dá para enxergar. Não, tá bom. Dá para dar zoom. Mas dá para dar zoom. Enfim. Na tela. Enfim. Então, vamos iniciar. A nossa aula é um tema importantíssimo para a vida cristã. Muito mesmo. Sem esses dois é quase que impossível ter uma vida de comunhão com Deus, com o Senhor. A arma do cristão é o jejum e a oração. Tá? Importante isso daí. Anote aí para você não esquecer. Aqueles que já sabem, todos nós sabemos que é importantíssimo isso na nossa vida, né? Até mesmo para a gente conseguir passar por algumas adversidades que a vida ela nos proporciona. Isso aí são armas importantíssimas e cruciais para nós. Alguém quer falar o que entende sobre oração e jejum? Assim, bem simples. Bem simples. Resumir. Pede pro Hugo falar. Fala aí, Hugo. Você é um cara inteligente aí, cara. Claro, tu quer que eu fale de oração e jejum? O que na tua concepção, em poucas palavras. Eu sei que tu sabe muita coisa e deixa os demais falarem um pouco também. Não, tipo, uma coisa bem simples mesmo é que a oração ela faz a gente se sentir bem, né? Tipo, no momento difícil ali é o nosso momento de modo de falar com Deus, né? Então, tipo, a gente fala com Deus através da nossa oração e, cara, no momento de angústia, assim, no momento triste, no momento feliz, todo momento a oração é o melhor jeito de falar com Deus. E o jejum é aquela parte que tu sacrifica, assim, tipo, uma parte da tua carne, tipo, troca um momento do teu dia a dia, né? Reserva uma parte para ter aquele momento de intimidade a mais com Deus.
Então, tipo, na minha percepção é isso, oração, falar com Deus, receber de Deus, e o jejum tu tira aquele momento propriamente para Deus, né? Tu guarda um momento especial para Deus, para entrar na comunhão. Tá bom? Isso aí mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre jejum e oração, que entende, o que sabe, o que não sabe também? Nossa. Então pode passar, Brenda, esse slide, por gentileza. Pode deixar nesse aí. Não, pode passar para o próximo. Esse daí depois eu tenho algo importante para falar para vocês sobre isso daí. Prova, galera. O que acontece? Não é a prova, não. São umas perguntas bem interessantes da gente refletir depois, tá? É bem interessante. Né? Como orar? Alguém quer falar alguma coisa sobre como orar, sabe? Tem uma ideia? Senão a gente vai dar andamento. Enfim, o Senhor Jesus é o nosso referencial em oração. Todo mundo sabe que Jesus, quando ele veio como homem, ele tirava alguns momentos ali para se conectar com o Pai. A oração também, ela além de ter essa questão de você se comunicar, ela também é um mecanismo de conexão, né? Uma forma de se conectar, uma forma de se aproximar, não no físico, mas em espírito. Jesus, o Filho de Deus, precisava orar muito, e é uma frase interessante, quanto mais nós, aqui eu coloquei, eu tenho um outro pensamento também, referente a essa frase, assim, ó, mesmo que Deus, mesmo que Jesus sendo Deus, ele sabia da importância da conexão que deveria de ter com o Pai, através da oração. A oração era algo importantíssimo para Jesus, né? Acredito que nos momentos que ele já sabe, acredito que no momento mais crucial ali, que ele estava correndo perigo e que ele já sabia que ia ser crucificado, aí ele intensificou a sua oração. Assim ele foi assim com mais vigor, com mais atitude. Ele sabia que precisaria ter uma conexão maior com o pai, porque ele estava passando por dificuldades emocionais e tribulações também emocionais. E como ele era humano, ele tinha essa tormenta, né? E ele precisava, né, ter o seu espírito em mansidão para que ele não fosse psicologicamente abalado, porque ele já sabia o que iria acontecer com ele. Amém? A Amém. oração, ela tem início, né? E o início se dá com confissão. Confissão de erros, né? De pecados também, tá? A pessoa, muitas das vezes, comete até a ira também, sabe, gente? A ira é uma coisa, assim, que acontece praticamente no dia a dia, de todos nós, né? A gente vem se irar com colegas de trabalho, a gente vem com alguém que cortou o nosso caminho no trânsito, a gente vem a se irar até mesmo com o celular, que às vezes trava e dá vontade de jogar na parede, algo do tipo. E assim, e a gente, muitas das vezes, a gente tem que pedir paciência também do Senhor. Na oração também, que é a confissão, Senhor, sou falho, né, por ser muito, muito irado, eu preciso, Senhor, que o Senhor venha sobre minha vida e ajude-me a, a manter a mansidão. Né? Então, pode passar, por gentileza, Brenda, desculpa. Enfim, passos para uma oração eficaz. Eu tenho aqui, ó, esses passos. Ação de graças. Alguém sabe me dizer o que é ação de graças? Entrar naquela parte de agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram no dia. Também. Alguém mais quer manifestar sua opinião?
Ação de graças, que você entende. Cara, mas dá sem... Também, Tipo, entra... também, perfeito. Ação de graças, assim, ó, resumidamente, é tudo isso que o Hugo e a Gabi falaram, e é um dia que você pode tirar também de gratidão a Deus, com uma oração, com louvor, até com festas também. Nos Estados Unidos, eles têm um dia que eles. É o dia de ação de graças. Todo mundo já viu alguns filmes, né? Que eles. Ah, hoje é dia de ação de graças. E eles tiram aquele dia, especialmente só como uma forma de gratidão. E aí eles têm a maneira, cada um tem a sua maneira de agradecer, né? Nós aqui também temos um momento, né, no final de ano que Aí eu esqueci o nome no final de ano, que tu tira também. Sim, Natal? Ano mas é um Novo? nomezinho. Hanukkah, Réveillon. Não, Hanukkah, eu esqueci o nome, ó. Eu esqueci Rosh o nome Hashanah. do. Não sei. é, Primícias? Primícias, perfeito, isso mesmo, primícias, né? Primícias também é uma forma também Top, é. de uma ação de graça que você faz uma forma de exaltar, glorificar, de agradecer, de agradecimento no geral, né? Outro também é o louvor, né? Uma oração eficaz. O louvor é uma forma de oração também. Tá? O louvor ali ele é perfeito e agradável. Quando nós estamos em torno dos louvores, né? Os louvores não estou dizendo sobre música, tá? O louvor, alguém sabe me dizer o louvor o que ele é? Qual é o conceito do louvor numa oração eficaz, em forma de oração? Louvor, alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou É que falar, a gente quer dar espaço para os colegas responderem. não, sem problema. E se ninguém está com medo, se as pessoas estão com medo, eu vou falar aqui. Ó. O louvor é elogiar, é exaltar, é enaltecer, é glorificar e aplaudir. E essas são as formas de louvor, em forma de oração. Entendeu? Amém? Todos entenderam? Querem que eu repita? Louvor? Acho que sim. Repetir. Eu vou elogiar, né? É uma forma de elogio ao Senhor. Né? Exaltar, enaltecer, glorificar e aplaudir. Formas de louvar. Adoração. Aí na adoração, sim. A adoração tem a forma também de introduzir os louvores. Tá? A adoração é o ato de amar de modo intenso e está relacionado a respeito, reverência e forma de admiração. Amém? Todos entenderam? Amém. Vou falar mais uma vez para vocês. É amar. É o ato de amar de Uhum. modo intenso e está relacionado a respeito, reverência e forte admiração. Amém? Pede alguém para citar. Amém. Alguém quer citar um exemplo de louvor aí, depois que a gente vê bastante na igreja. São coisas que a gente vê na igreja, entendeu? A gente vê, às vezes, nem é na igreja física, mas a gente vê muito assim na televisão, nos programas de televisão, assim, que são programas cristãos e tudo mais. Em filmes também cristãos Uhum. também. Alguém quer citar alguma forma de louvor ali? Ó, é enaltecer, glorificar e aplaudir. Aplaudir já tá fora, que eu já falei. A gente louva até com as nossas próprias atitudes, eu acho, assim, no meu ponto de vista. Sim, com certeza. Porque imagina só, tudo que tu faz tem que ser para a glória de Deus e a gente tem que louvar Deus no que a gente pensa, no que a gente faz, na forma como a gente fala, como a gente age. Então, pelo menos tudo tem que ser Deus na nossa vida, sabe? Sim, com certeza. Alguém mais? Adoração?
Não, um ato bem simples de adoração é quando a gente está no meio de culto, tanto na igreja quanto cultos caseiros, é o fato de estender a mão aos céus, né? Tipo, um Uma ato de forma de adoração, rendição. tipo, demonstrando Verdade. a maioridade do céu, de Deus. Então, isso Isso mas mesmo. é É reverência, né? reverência. É reverência, justamente. Pode passar, por gentileza, Brenda. Orações motivadas por necessidades pessoais. Repetição ou súplica. Pode passar mais um, por favor. Consagração ou dedicação. Mais um, por favor. E pelas necessidades de outras pessoas. Orações motivadas por necessidades pessoais. Consagração, todo mundo sabe o que é. Alguém tem alguma dúvida sobre consagração? Ó, consagração é aquele. Eu vou explicar para vocês terem uma ideia. Consagração é um momento que você tira, que você reserva, na verdade, né? Para você se. Como é que eu posso falar? De uma forma mais simples. De você separar ou de você deixar de fazer algo que você goste muito em consagração para Deus. Tipo assim, ó, eu gosto de assistir muito televisão. Eu deixo aquele dia para mim não assistir televisão em prol de só me dedicar em ler a palavra de Deus, me alimentar da palavra do Senhor e me consagrar a Ele. A forma de jejum também é uma forma de consagração. Amém? Amém. Pelas necessidades das outras pessoas. A necessidade de outras pessoas a gente vê muito você se compadecendo, quer se compadecer por as pessoas, principalmente agora nessa pandemia que teve muito, as pessoas vendo gente desempregada, precisando de alimento e indo lá e ajudando. Nessa uma necessidade pessoal que a pessoa está passando. A igreja ela tem esse papel também. Quando o pastor ele fala assim, gente, no dia do. Cara, eu tô bem ruim de memória hoje. Da Santa Ceia. Da Santa Ceia, ele pede para todo mundo, aqueles que puderem, trazerem 1 quilo de alimento. Aquele quilo de alimento é com a intenção de ajudar as necessidades do próximo, de uma pessoa que realmente esteja precisando. Amém? Amém. E lembrando que domingo é a Santa Ceia. Você vai ter a prática desse assunto. Amém? Pode passar Amém. mais um slide, por gentileza, Brenda. Jejum. Jejum. Vou explicar para vocês sobre o jejum. O jejum é a privação ou a redução das refeições diárias, podendo ser de uma refeição ou de total. Passar o dia todo com apenas água, líquido, e também tem o jejum sem líquidos também, tá? Alguém já fez alguma vez jejum aqui, tirando a Gabi e o Hugo? Ah, não vale. Já, Tá? já fiz. Só que tem, Já. tem aquele seguinte, né? Existem os dois jejuns, né? Existe o jejum que você faz por motivos de saúde, quando você vai fazer um exame e tudo mais, você precisa em jejum, porque é um procedimento que vai fazer, o exame ele necessita que você faça esse tipo de jejum. E existe o jejum também, que é o espiritual. Todos aqui já fizeram jejum? Já. Sim. Tá. Já fez, Wanda? Brenda? Já. Grazi? Já. Todos? Então vocês sabem da importância do jejum agora que tem na nossa vida cristã. Não só de alimento também, né? É, Tem gente que faz jejum de
Verdade. de redes sociais por um Verdade. dia. A Eda está me falando aqui, ela lembrou um ponto importantíssimo, é que existe não apenas o jejum de alimento, mas existe o jejum também de redes sociais, de TV, de jogos eletrônicos, online. tá? Por quê? Assim como o alimento normal, ele é essencial para você alimentar o seu corpo, essas outras coisas, ele alimenta sua mente. E a sua mente ela precisa estar também desconectada desse nível mais elevado de espiritualidade, né? Uma conexão mais firme. Amém? Amém. Esse ano, não foi ano passado que o pastor passou o jejum de jogos. Foi. É verdade, foi. Faltando Vocês ouviram? acabar o A jejum. Eda disse, ela ainda bem lembrou agora que acho que foi ano passado que o pastor passou um jejum para quem lá da igreja estava muito envolvido nos jogos. Ele falou: vocês que jogam aí, tem um jejum para vocês, um jejum sem jogo, jejum que você não vai poder No mais jogar. Prefire. Foi isso mesmo. Acho que foi 40 dias? Sei 21 lá. dias. 21 dias, foi 21 dias. Amém? Deixa eu só carregar o slide aí. Alguém fez alguma vez algum jejum aqui com um propósito? Sim. Porque sabemos que o jejum ele precisa de um propósito. Porque jejum sem propósito é passar fome, tá? Tá? Jejum sem propósito é passar fome. Ou se você vai fazer algum exame. Mesmo assim, você tá indo com propósito. Exato. Propósito de fazer o exame, tá? Alguém quer dar algum relato de algum jejum, alguma coisa assim? Né? Senão a gente segue adiante. Na época que a gente Alguém já tava jejuou e com... passou mal. A Eda lembrou aqui, Gabi, Ah. se alguém já jejuou e passou mal. Pois é, eu não podia fazer esse jejum de 15 horas porque eu passava mal. Eu tenho a minha glicemia é muito baixa, né? Ela em torno de 70. Não como, eu desmaio mesmo. Aí eu fazia sempre de celular, de alguma coisa assim, sabe? Sim. Eu fazia bastante quando a gente consagrava no Ministério de Dança. Sim, Daí, legal. pelo menos uma vez por mês, a gente tirava uma semana, né, pra fazer. E era legal. Vou comunicar o seu líder, né? Se você não pode fazer determinado Legal. jejum. Legal. O que foi que tu falou? É bom quem tem restrição a alguma coisa comunicar ao seu líder, tá? Antes de começar um jejum, de repente você não pode ficar mais de 3 horas sem comer. Aí também o seu líder vai lhe eu também sou direcionar. com uma Gabi, minha glicemia também é bem baixa, também eu não consigo ficar com uma Gabi, né? Daí a gente faz o de Daniel, tia, só na fruta, no legume. Só. E eu tô Aí bem vai assim, né? emagrecer também. Tô bem assim nesses últimos dias, né? Eu tô mais nessa. Legal, legal. Que bom que muitos de nós aqui sabemos o propósito do jejum e como fazer. Tá? Nós vamos... A Wanda bem lembrou, e a Eda também, a Wanda falou, e a Eda me lembrou aqui de uma coisa importantíssima, não sei se vocês conseguiram ouvir, sobre aqueles que têm uma certa... e não conseguir fazer o jejum por um longo período de tempo, tem que comunicar, né, ao seu líder, ao pastor: eu não consigo. Eu consigo fazer até de 3 dias direto, se eu quiser fazer. Eu sou assim nessa questão nessa questão de jejum, assim, eu sempre fui, né? Eu não tenho massa para me manter. Também tô que nem você, viu, Hugo? A massa também já era. A massa que ele quer é outra, né? Com molho de preferência. Com bastante molho, né? Então, assim, pode passar, por gentileza, Brenda, mais um próximo slide, por favor. Existem alguns tipos de... outros tipos de jejum, tá? Bíblicos, tá? É aconselhável beber bastante água quando a pessoa faz o jejum, porque há muita desidratação, tá? E a água é importante também para deixar funcionalidade tanto do rim como do fígado.
tá? Isso é importante, tá? O jejum também, ele tem algumas formas de realizar o jejum. Né? Dica, é aconselhável, como eu falei, beber bastante água durante o jejum para a limpeza do organismo. Né? O jejum também tem uma finalidade de fazer essa limpeza que a gente fala, né? Mas o nome correto mesmo é desintoxicação. Tá? Retirar o que realmente pode causar mal. Tem alguns relatos de pessoas que fazem jejum e elas melhoram muito a questão de ir ao banheiro, de você fazer a digestão, tá? Mas, como foi colocado aqui no início, né? Se você tem alguma restrição, não force o seu corpo, né? Faça até onde você realmente consegue fazer. Não ultrapasse, até mesmo para você não ter complicações futuras, tá? Outra coisa que o pastor sempre fala, gente, desculpa, eu não dei nem boa noite. Que não adianta você abrir, por exemplo, hoje eu vou tirar o dia para jejuar, vou acordar 7 da manhã e vou fazer jejum até meio-dia, por exemplo. E aí eu acordo 7 da manhã, leio a Bíblia, oro e volto a dormir. Quando for meio-dia, eu entrego meu jejum e vou comer. Então, isso também não é válido como jejum, né? O jejum é feito você acordar, não dormir. Né? É a malandragem do crente que está em jejum. Eu vou dormir, eu não vou. Minha mente vai estar desconectada e eu engano dizendo que eu fiz jejum top. Sei lá, de 72 horas. Não é capaz de sonhar com já quebrou o jejum. Já quebrou o jejum, é verdade. A aplicação do jejum, ele é interessante que você estabeleça um dia fixo, né, da semana para você jejuar e orar. Nós temos esse dia na igreja, tá? Na quarta-feira a gente tira para jejuar, orar. E se você quiser escolher o dia, né? Tem esse dia aí onde a grande maioria dos líderes da igreja estão jejuando e orando. É isso aí. Na quarta-feira, aqueles que puderem, lógico. É interessante que você escolha um dia de preferência que você esteja em casa, né? Que você tenha mais tempo para você, que você veja que você consegue pelo menos ali, fazer um jejum, sei lá, de 3 horas, mas um jejum de 3 horas, até de 1 hora mesmo, um jejum bem feito, entendeu? Em que você reserva aquela 1 hora para você ouvir louvores, para você ler a palavra do Senhor, meditar sobre aquela palavra. Às vezes não pode ser, não necessariamente deve ser um capítulo inteiro, pode ser 1, 2 versículos, quantos você quiser, você meditar sobre aquilo. Depois que você lê, você ora. Assim, é um jejum, é um momento que você vai tirar seu e Deus. Porque Jesus ali teve vários momentos que ele saiu da presença dos discípulos, se reservou para conversar com o Pai. Amém? Amém. Isso aí. Olha, aqui tem o terceiro e último tópico aqui desse quesito aí, a prática. Mantenha uma disciplina constante de jejum e oração. É uma garantia de crescimento e multiplicação. Por que essa prática? Essa prática vai fazer com que você ganhe mais intimidade, e se você quer também ter uma capacidade de prolongar o seu jejum, você com o tempo vai conseguindo aumentar. Só meia hora. Eu passei para 1 hora, 1h30, 2 horas, entendeu? Amém? Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu estava conversando com uma amiga minha do trabalho, e ela também é evangélica, né? E daí ela estava conversando comigo que às vezes ela tem aquela sensação de que ela poderia estar fazendo mais, como se o esforço dela não fosse suficiente para Deus, entre aspas, sabe? E daí eu disse assim, senhora, quantas horas por dia tu ora? Empecilho que o marido dela é ateu, né? Então, às vezes, ela não consegue orar tanto assim. Eu disse assim, pois reserva um tempo. Se tu ora 1 hora por dia, daqui a pouco ora 1h30, 2 horas. Porque é uma coisa que a gente pode fazer mais. Né? Isso só depende da gente.
E a gente cresce, né? Ela intercede muito, assim, sabe, pelo marido dela e tudo, por causa dos problemas que ela tem. E, e eu falei isso pra ela, sabe? Daí ela deu um sorriso assim, né? Mas é verdade, né? A gente pode Sim. todo dia fazer um pouco mais. Se a gente acha que Uhum. não tá fazendo nada, assim, sabe? De muito importante pra gente. É. Tem um vídeo do Parceiro de Deus que eu achei interessantíssimo. Acho que foi um dia que a Aida colocou na célula aqui em casa. E eu achei bem interessante. Uma mulher, ela e o marido, ela foi chamada para ir para a igreja e tudo mais, e ela nunca teve vínculo nenhum com igreja nenhuma, né? E ela se sentiu tocada, né? Participou da célula, não foi? Uhum. Participou da célula, depois da célula ela foi convidada a participar do culto. Então a transformação na vida dela foi bem evidente. E o marido não ia, não gostava, entendeu? E assim, ela sabendo do poder, de todas essas coisas que nós estamos hoje discutindo aqui, sobre a oração, sobre o jejum, provavelmente ela fez também. Tá? Mas só que, com o passar do tempo, como ela teve uma transformação de vida, teve um dia que o marido dela falou assim, ó, hoje tu fica em casa com a nossa filha e hoje eu vou conhecer essa igreja que tu vai. E assim, Uhum. esse testemunho do Parceiro de Deus foi tão tremendo assim que ele se converteu, né, na igreja que ela ia. E eles passaram a frequentar os dois, fizeram IV, fizeram tudo que tem na igreja para se fazer e hoje eles são pastores, né? Hoje eles são pastores os dois e eles têm os líderes deles também, né, cuidar. Então assim, ela tá nesse processo, né? Logicamente que às vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Mas só que Deus ele sabe o tempo certo e o momento certo também. Só que nós não devemos deixar de sempre colocar em oração esses nossos problemas, esses nossos desafios. Amém? Pode passar, Amém. Brenda, por gentileza. Faz silêncio! Minha filha acordou, desculpa. Enquanto a Brenda aí vai dar continuidade aí, eu vou dar algumas coisas aqui, eu vou falar algumas coisas relacionadas ao jejum. Existe algumas divisões de jejum, tá? Existe o jejum normal, que não come nada, tá? E só bebe água ou líquidos, tá? Só bebe água ou líquidos. Existe o jejum parcial. Se tu quiser deixar naquela parte do jejum, Brenda, pode deixar lá mesmo, tá? Por favor. Existe o jejum parcial. Todos estão me ouvindo? Uhum. A pessoa somente faz uma restrição durante o dia de alimentos. Esse é o parcial. O normal, ele come, ele não come nada ou líquidos. O parcial, ele faz uma restrição de um alimento durante o dia só. Os benefícios do jejum, para vocês terem uma ideia, ó, a queima das gorduras, Glória a Deus. acelera o metabolismo e reforça o sistema imune. Ah, meu Deus, eu não gosto de fazer jejum. Ah, eu tenho muito de problema com jejum. Saiba que, além de você alcançar o nível de espiritualidade e alcançar e ter uma conexão mais firme com uma conexão mais ali com Deus, você ainda vai ser agraciado com esses 3 benefícios: queima de gorduras, acelera o metabolismo e reforça o sistema imune, né? O jejum parcial, Aqui começou a jejum. vou falar. O jejum parcial ele tem uma referência, é Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. É praticado por um período maior ou quando a pessoa não pode ficar sem alimentos. Tá? É o jejum parcial, que é o de Daniel, no caso.
Daniel capítulo 10, versículo 2, tem lá falando a história de Daniel. Eu aconselho que vocês escrevam e leiam, é bem interessante, tá? Ali eu interpreto como um desafio que ele fez, né? Que é aquela palavra que todo mundo fala aí, não serei, não comerei as iguarias do rei. Vou deixar uma deixa para vocês aí, um spoiler, é a palavra do momento. E o jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Tá? Aí depois vem o jejum total. Teve uma vez da igreja não fiz esse jejum total. Eu fiz 3 dias. O jejum total é a abstinência de alimentos e também de água. E tem um limite de 3 dias apenas. Este jejum, ele está descrito no livro de Esther. Esther, vou já falar para vocês. Está no livro de Esther, capítulo 4. Mas eu já captei o momento. Capítulo 4 e versículo 16. Esse daí eu quero que vocês leiam depois, que tem exatamente falando sobre o limite de dias desse jejum. Mas é por conta da ausência de água, que não é bom que faça, porque a água é essencial para o nosso corpo. Né? Ele precisa ser nós precisamos nos hidratar. Mas Esther, ali nessa história, conta que ela levantou um clamor, porque o povo dela estava sendo acusado, ia ser preso e tudo mais. Eu vou só dar esse spoiler, mas eu preciso que vocês leiam, tá? Que é interessantíssimo isso. Amém? Todo mundo entendeu? É o livro de Esther, capítulo 4, foi isso que eu falei? Capítulo 4, versículo 16. Tu falou 4:16. Isso. Capítulo 4, versículo 16. Amém? Vai, ajuda. Amém. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre jejum e oração? Não. Não? Não? Pergunte que a partir de hoje todos nós estamos intimados em fazer jejum e oração, tá? E é importantíssimo, tá? Até para questões assim, relacionadas a seu trabalho, tá? Foi ano passado, ano retrasado eu tive um problemaço assim com uma pessoa do meu trabalho e eu tive que fazer um jejum e colocar na presença do Senhor através da oração, entendeu? Porque o negócio estava tenso, eu até compartilhei com o pastor também e tudo mais, mas enfim, Deus ele deu escape, ele me mostrou uma forma estratégica de poder contornar tudo isso. Deus ele sempre mostra, mas para que ele mostre a gente precisa estar em conexão. Qual é a conexão? A oração, né? O jejum ele vem como uma forma de você, como o Hugo bem colocou ali, de você deixar o seu prazer carnal, que né, todo mundo tem prazer em comer alguma comida boa, seja. Você abre mão disso para você se consagrar a Deus em jejum e em oração. É importante falar. Hoje não consegue fazer mais não consegue ficar mais de 20 minutos sem se alimentar. Comece a praticar de pouquinho em pouquinho. Vou ficar 20 minutos hoje. Na próxima quarta-feira, se é aqueles que decidirem fazer na quarta-feira, vai fazer de meia hora, aumenta mais 10 minutos. Na próxima quarta, mais 10, 40, e assim vai. Tá, gente? Precisamos de motivação para orar. Sempre. Tá? Temos que fazer com que como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu preciso que vocês anotem também, para vocês lerem também. Mateus capítulo 6, versículo 6. O Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a orar, e ele fala através de nós. Gente, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele que intercede por nós.
Ele que leva nossas orações a Deus, tá? Ele que, como gemidos inexprimíveis, tá? E o Senhor, pois é, é como se fosse um correio, né? Se alguém nos manda uma carta, provavelmente terá o destino final, porque tem alguém que mande, que envie essa carta. Mas se não tem ninguém que escreva, não há possibilidade de ser enviada. Então o Espírito Santo ele tem esse papel. Quando nós oramos, quando nós choramos, ele tem essa missão, né, de levar, né, a nossa dor, de levar nossas orações ao Senhor. Amém, gente? Tudo certo? Tudo certo, Grazi? Amém. Tudo. Fernandes, Fabiano. Fabiano. Meu Deus, não tá vendo? Tudo certo aí, Fabiano? Pergunta? Não. O Fabiano é boa pergunta. Mais alguém aí quer manifestar sua opinião? Wesley, hein? A Wanda, o Hugo, a Gabi. Colocar alguma coisa interessante aí que vocês têm em mente, que vocês já fizeram, que vocês presenciaram, ou que vocês ouviram. Não. Eu não. Então, vou pedir para alguém aí bater uma foto de nós, pode ser? A Brenda. Vai ser melhor. A Brenda, pode ser o Wesley, pode ser alguém de vocês. Pode ser a Brenda aí. Abram as suas câmeras aí. A minha tá aberta. Tá faltando só o Fabiano aí. Isso, Fabiano, isso aí. Quando quiser, Brenda. Postou aí, ó. Dando cãibra já aqui na boca. Sim. Sabe? Então, gente, todo mundo está intimado a partir de hoje. Orar todas as noites, pelo menos pela sua vida, antes de dormir, tá? Que é importantíssimo. Senhor, obrigado por mais um dia que se passou. Acampa teus anjos ao redor da minha casa, ao redor da minha família, tá? Ter esse hábito sempre de orar a Deus. E aqueles que puderem, né, na quarta-feira, também jejuar. Cada um tem o seu propósito. Gente, não quer dizer que é só na quarta-feira. Se você quiser jejuar todos os dias, ó, você será... você se tornará um querubim aqui na Terra. Mas é importante que você pelo menos ore e jejue pela sua vida, tá? Pela sua vida, tá? É importante. Nesse tempo que nós estamos aqui de pandemia, se você não foi infectado por esse vírus, porque saiba que o Senhor, ele lhe resguardou. Porque ou alguém estava orando por você, ou alguém continua orando por você. Da mesma forma que essas pessoas oraram ou estão orando por você, também retribua da mesma forma também, orando, intercedendo e jejuando também pela vida do próximo. Amém? Amém. Então, eu peço que a Wanda, hoje, ela vai orar por todos nós que estamos aqui. Vamos lá, Wanda. Então, assim, ó, lembrando que todas as aulas agora nós teremos uma pessoa que vai orar, tá bom? Não precisa ser uma oração cansativa, uma oração rápida. Amém? Quando você quiser, Wanda, tá no seu comando. Senhor Deus, abençoa a todos que participaram dessa aula. E te peço, Pai, que abençoe a semana de cada um. Proteja ali, continue Jesus. Nos protegendo, nos livrando dessa pandemia, né? E Senhor, Jesus. nos dê uma boa noite
de sono e um bom dia de trabalho para todos amanhã. Amém. 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 Gente, deixa eu só dar uma dica para vocês aqui. Amém. É interessante que vocês peguem um caderninho pequeno, aqueles pequenos, sabe? E coloquem ali as orações de vocês, tá? Sei lá, emprego, pela saúde de um parente, tá? E vocês peguem aquilo ali como uma estratégia de você ter já os temas, tá? Direcionados, tá? Na sua oração. Daí, com o tempo, tu vai vendo que a oração ela se torna uma coisa mais espontânea e ela fica também direcionada. Amém? Amém. Então, gente, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que logo, logo a gente esteja todos nós aqui juntos. Aqui, ó, a Brenda até que me lembrou. Coloca de novo aí, Brenda, por gentileza. Essas perguntas aqui, ó. O que significa? Aqueles que puderem bater um print, que bata que na próxima aula eu quero que vocês me falem o que significa orar, como devorar, quando devemos de ativação errada para jejuar. Pode pesquisar se existe, e existe, tá? Eu tenho uma referência à ativação certa para jejuar, também tem uma referência bíblica para isso. A única coisa que eu não quero que não precisa responder como é feito o seu jejum ainda, tá? Deixa esse aí em branco, mas do A até o E tem como responder. Não, assim, gente, isso daí é para aumentar o nível de conhecimento de vocês, tá? Vocês conseguiram escrever, bater print? Bateu o print? Sim. Quer que a Brenda coloque de novo grande ali para... Ou então, Brenda, faz o seguinte, bate um print e aí tu pode mandar no grupo, pode ser? Depois eu mando, porque agora pode interromper o negócio. É melhor. Tá bom. Então a Brenda vai mandar, tá, pessoal? Então uma boa noite a todos e Deus abençoe. Boa noite.